Olá, Jortanos e LJortanas, tudo bem com vocês? Meu nome é William César, professor de Direito aqui do LJ Aulas, e é com grande prazer que eu me encontro com você para tratar acerca da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, também chamada muito por LEP, muitos a chamam de LEP, é a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, pessoal, é regida pela Lei 7.210 de 1984. Só que, antes de nós adentrarmos ao estudo dessa disciplina, ao estudo da Lei de Execução Penal, seria muito interessante que você já compreendesse de início do que se trata a Lei de Execução Penal. Veja bem, vamos imaginar que um amigo seu cometeu um crime grave. Vamos imaginar que ele cometeu um crime de homicídio. E quando o seu amigo ele for condenado, ele estará, muito provavelmente, sujeito a uma pena privativa de liberdade. Pois bem, quando ele for cumprir a pena privativa de liberdade que foi imposta a ele, vamos imaginar no regime fechado, ele, para que ele possa progredir de regime, para que ele possa ter direito ao trabalho interno e também externo posteriormente, para ele ter direito a saídas temporárias, para ele ter direito a outros benefícios na execução penal, ou seja, quando ele estiver cumprindo a pena dentro do presídio, ele precisará de quê? De lei que disponha sobre todos esses benefícios e, inclusive, vamos imaginar que ele pratica uma conduta gravosa dentro do presídio, ou seja, ele comete uma falta grave. Tudo isso, pessoal, é a Lei de Execução Penal que rege. A Lei de Execução Penal ela vai reger tanto a progressão de regime, saídas temporárias, trabalho externo, dentre outros benefícios que estão previstos na Lei de Execução Penal. E a Lei de Execução Penal ela vai ser aplicada não só aos presos definitivos, não só aos condenados definitivos, mas também àqueles presos provisórios, ou seja, que estão ali provisoriamente dentro do presídio enquanto eles aguardam as suas condenações. Beleza? Então, a Lei de Execução Penal, ela busca justamente executar a privação de liberdade, as penas impostas aos indivíduos, beleza? E esses indivíduos podem ser tanto presos provisórios quanto presos definitivos. Tranquilo? É mais ou menos isso que trata a Lei de Execução Penal. Fechou? Então, pessoal, a Lei de Execução Penal ela é regida pela Lei 7.210 de 11 de julho de 1984. É sobre isso que se trata a Lei de Execução Penal. Ela se trata da Lei 7.210 de 1984. Fechou? Então, se na sua prova cair Lei de Execução Penal, beleza. Se cair Lei 7.210 de 1984, você já sabe que é a Lei de Execução Penal. Tranquilo? Fechou até aí, então? Beleza. Só que nós vamos começar o estudo da Lei de Execução Penal tratando do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Nós vamos começar o estudo, primeiramente, do objetivo da Lei de Execução Penal. Qual é o objetivo da Lei de Execução Penal, pessoal? Nesse caso, a execução penal tem como objetivo que efetivar, então vamos lá, tem como objetivo efetivar as disposições da sentença ou de uma decisão criminal. Vamos imaginar então, o sujeito foi preso preventivamente, não tem condenação contra ele ainda, mas ele está preso preventivamente. Nesse caso, ele poderá estar sujeito à Lei de Execução Penal para, por exemplo, em relação aos seus deveres, aos seus direitos enquanto preso. Então, pessoal, ela pode efetivar, a Lei de Execução Penal, ela pode efetivar uma decisão criminal, como também uma sentença. Como assim? Se esse amigo seu, no nosso exemplo, se o seu amigo foi condenado por homicídio e ele tem uma sentença contra ele em que ele é condenado definitivamente, obrigatoriamente ele estará sujeito à Lei de Execução Penal para tratar dos deveres dele enquanto preso, dos direitos dele dentro do presídio,
dos direitos na execução da pena, dos direitos da progressão de regime, das saídas temporárias, de autorização de saída, permissão de saída, melhor dizendo. Tudo isso, meu pessoal, nós vamos tratar aqui em relação à lei de execução penal. Além disso, constitui objetivo da execução penal proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Como assim, professor? Ora, nós sabemos que a lei de execução penal tem como objetivo que ressocializar o preso. Então, a harmônica integração social do condenado e do internado, nesse caso, é um dos objetivos da lei de execução penal. Fechou? É justamente aquele princípio lá da ressocialização do preso. Tranquilo? Além disso, pessoal, quando a gente trata da jurisdição, o que é jurisdição? É a atribuição de um juiz sobre determinada localidade. É o próprio poder em que o juiz pode manifestar a sua competência e a sua atribuição perante, vamos imaginar, uma localidade. É quando o Estado aplica o direito em si. Beleza? O que é jurisdição? É o poder e também o dever de que tem o Estado para exercer o quê? A sua competência e aplicar a lei. Nesse caso, pessoal, a jurisdição penal dos juízes e dos tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução em conformidade com a LEP e também o Código de Processo Penal. Então veja bem, pessoal, em relação ao processo de execução, quem é que vai exercer essa aplicação da lei? Nesse caso, quando se tratar de processo de execução, será aplicada a lei por intermédio de quem? Por intermédio dos juízes e tribunais ordinários em todo o território nacional, mediante a lei de execução penal e o Código de Processo Penal. Então, é a lei de execução penal e o Código de Processo Penal que vai reger as disposições do processo de execução. Então, o processo de execução vai ser regido tanto pela lei de execução penal quanto pelo Código de Processo Penal. E esta lei, qual lei? A LEP, aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Significa dizer o quê? Que a lei de execução penal vai se aplicar a quem? Vai se aplicar àquele que é condenado pela justiça militar, pela justiça eleitoral, bem como aquele preso provisório e, é claro, ao próprio preso comum definitivo. Fechou? Então, a lei de execução penal vai se aplicar tanto para a justiça militar, aqueles que foram condenados pela justiça militar, aqueles condenados pela justiça eleitoral, aqueles condenados por crimes comuns, a todo esse pessoal e inclusive aos presos provisórios, que é aqueles que ainda não foram condenados, mas estão presos provisoriamente. Além disso, pessoal, é garantido aos condenados e internados direitos. Anote aí no seu caderno. Ao condenado e ao internado, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isto significa dizer o quê? Significa dizer que, mesmo que a lei e mesmo que a condenação não preserve alguns direitos, não se expresse sobre determinados direitos do condenado ou do internado, a eles serão garantidos todos os direitos não abrangidos pela sentença ou pela lei. Significa dizer que poderão haver outros direitos assegurados aos condenados e aos internados em que a lei não está dizendo e que a sentença também não está dizendo. Por quê? Porque ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos por quem? Pela sentença ou pela lei. Além disso, pessoal, é proibida qualquer distinção de natureza racial, que é referente à raça, social, como classes sociais, não importa se é um preso rico, se é um preso pobre, religiosa, que é referente à religião, ou política, não importa o que, não importa para qual partido político o preso pertence ou torce ou se filia, tudo bem? Então não pode haver o que? Qualquer distinção de natureza racial, social, política ou religiosa. Não haverá qualquer distinção. Além disso, pessoal, haverá o que? Haverá a cooperação da comunidade, de modo que o Estado deve recorrer à cooperação da comunidade. O Estado deve recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena ou de medida de segurança. Então, ao ser aplicada a execução da pena ou a medida de segurança, o Estado deve recorrer à cooperação da comunidade para a efetivação tanto da execução da pena quanto o cumprimento do que? Das medidas de segurança impostas aos internados. Beleza? Então, a cooperação da comunidade será o quê? Na execução da pena e também na efetivação das medidas de segurança. Beleza? Na execução da pena ou da medida de segurança. Pessoal, veja bem. Nós tratamos dessa noção introdutória. Só que eu preciso que você saiba que quando o sujeito ele é preso e conduzido, por exemplo, ao presídio, ele tem que passar por uma classificação. Aí você deve estar se perguntando, professor, por uma classificação? Como assim classificação? Veja bem, a polícia militar efetuou a prisão em flagrante do indivíduo. Esse indivíduo foi levado para a delegacia, conduzido até a delegacia. O delegado ratificou a prisão, confirmou a prisão. O preso foi conduzido para onde? Para o presídio. Beleza. Ao chegar no presídio, ele tem que ser classificado. Como assim classificado? Ele vai passar por uma comissão de quê? Uma comissão técnica de classificação. É a CTC, Comissão Técnica de Classificação. E essa comissão técnica de classificação vai classificar o indivíduo de acordo com o quê? De acordo com os seus antecedentes e de acordo com a sua personalidade. Vamos imaginar que esse indivíduo ele é pertencente a uma facção criminosa. Nós sabemos que tem determinados presídios que de um lado ficam presos de uma facção e do outro lado ficam presos de outra facção. Então vamos imaginar que, segundo os antecedentes desse indivíduo, ele pertence à facção X. Então ele tem que ser colocado em um lado do presídio. Só que essa comissão técnica de classificação, além de classificar os antecedentes do indivíduo, ele também vai classificar a personalidade do indivíduo. Vamos imaginar uma cela em que só tem primários. E vamos imaginar uma outra cela que só tem reincidentes. Aquele indivíduo que é preso pela primeira vez,
obviamente, é melhor que ele fique na cela dos primários. Agora, aquele que já é o bandidão de verdade, não importa se ele vai ficar numa cela de reincidentes. Então ele tem que ficar lá mesmo. Então, pessoal, essa comissão técnica de classificação vai classificar os presos. Os condenados serão o quê? Classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar o quê? A individualização da execução penal. E quem é que realiza, pessoal, essa classificação? É a CTC. CTC, que é o quê? Classificação é o quê? É uma comissão técnica de classificação. Comissão técnica de classificação. É o CTC que realiza. E ela vai fazer o quê? O programa individualizador da pena privativa de liberdade daquele preso. Beleza? Ela vai fazer o programa, vamos lá, vai fazer o quê? O programa individualizador da pena, beleza? Da pena privativa de liberdade. Fechou, pessoal? E qual é a composição dessa CTC, dessa Comissão Técnica de Classificação? Pessoal, a Comissão Técnica de Classificação, ela é presidida pelo diretor e composta no mínimo ainda por 2 chefes de serviço, por um psiquiatra, por um psicólogo e por um assistente social. Ou seja, pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. No mínimo, viu, pessoal? No mínimo é que esta comissão técnica de classificação... Ora, veja bem, se é a comissão técnica de classificação que realiza o programa individualizador da pena do condenado ou do preso, então significa que, obviamente, tem que ter pelo menos um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, porque vai analisar os antecedentes e também a personalidade do agente. E quem caracteriza e quem analisa a nossa personalidade, lógico que é um psiquiatra e um psicólogo. E também o nosso convívio, o assistente social. Beleza? E ainda 2 chefes de serviço e o diretor do presídio que vai presidir essa comissão técnica de classificação. Observação. Nos demais casos, a comissão atuará perante o quê? O juízo da execução e será integrada por fiscais de serviço social. Então, essa comissão técnica de classificação, ela vai atuar perante o juiz que é o juiz da execução penal. Aquele juiz que concede os benefícios, que reconhece falta grave. Então, essa comissão poderá o quê? Atuar juntamente ao juízo da execução penal. Fechou? Além disso, pessoal, tem determinados presos que podem ser submetidos ao exame criminológico. Como assim exame criminológico, professor? Pessoal, o exame criminológico ele é importantíssimo, principalmente para quem vai obter ali, vamos imaginar, um livramento condicional. Então, aquela pessoa que vai receber a condicional, é a famosa condicional, vamos imaginar que ele já respondeu por 5 crimes hediondos. Vamos imaginar tráfico de drogas, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos imaginar aí, além disso, estupro. E vamos imaginar que ele ainda foi condenado por, vamos imaginar, latrocínio. Esse cara é perigoso, não é? Você concorda comigo que se para esse cara receber, vamos imaginar, um benefício de livramento condicional ou uma progressão para o regime aberto, não seria interessante fazer um exame para ver se esse cara realmente ele está apto para o retorno ao convívio da sociedade? Não seria interessante um exame mais aprofundado sobre a personalidade dele, sobre a aptidão dele para o retorno ao convívio da sociedade? Pois bem, é o exame criminológico
que vai atestar essas informações que nós precisamos. Beleza? Então, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção de quê? Dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da pena. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, exame criminológico é para regime fechado ou aqueles que pode ser que estejam em regime semiaberto. Beleza? Além disso, pessoal, a Comissão Técnica de Classificação, a CTC, ela poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados ou informações a respeito do condenado e ainda realizar outras diligências e exames necessários. Tudo isso a Comissão Técnica de Classificação poderá fazer para melhor elaboração do programa individualizador da pena privativa de liberdade daquele preso. Fechou? Além disso, pessoal, o presídio poderá extrair o quê? O DNA do preso. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na lei de crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA por técnica adequada e indolor. Ou seja, a extração do DNA, então, pessoal, precisa de 3 requisitos. Que o crime seja doloso, que seja mediante violência ou grave ameaça. Não, na verdade é violência grave. Então, o crime tem que ser doloso, mediante violência grave, ou seja crime hediondo. Então, obrigatoriamente, se uma pessoa é condenada por crime doloso mediante violência grave ou por crime hediondo, ela terá o seu DNA extraído para identificação do seu perfil genético. Além disso, pessoal, a regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observadas as melhores práticas da genética forense. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados da identificação do perfil genético, ou seja, do DNA do preso. Vamos imaginar uma investigação em que determinada pessoa praticou o crime de homicídio. Foi deixado um rastro ali de sangue, supostamente pelo autor do crime. Nesse caso, pode ser que a polícia civil ou federal requeira o quê? Requeira ao presídio a extração ou uma cópia desse DNA. Nesse caso, pode haver essa cópia, beleza? Tranquilo? Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos ao acesso aos seus dados constantes nos bancos de dados de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Ou seja, se a defesa quiser ter acesso a esse DNA, ela pode? Pode. Para quê? Para a contradição em determinado processo. Beleza? Além disso, pessoal, o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso do estabelecimento prisional, ele deve ser submetido a procedimento durante o cumprimento da pena. Ou seja, o indivíduo foi recebido dentro do presídio. Ele cometeu um crime de violência grave, dolosamente, ou então um crime hediondo. E ele não foi submetido ao DNA. Nesse caso, durante o cumprimento da pena, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser submetido. E vai constituir, pessoal, uma falta grave, a recusa do preso em se submeter a esse procedimento de quê? De identificação do perfil genético. Ou seja,
da extração de DNA, beleza? Se o preso se recusar, ele comete falta grave perante a lei de execução penal. Fechou, pessoal? Vamos para os exercícios de fixação? Então vamos lá. Exercícios de fixação. Vamos então para a primeiro exercício de fixação. Questão de número 1. Em relação ao objeto e à aplicação da lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A execução penal tem como objetivo desefetivar as disposições de sentença ou decisão criminal? É errado, né, pessoal? Já está errado. Porque, na verdade, é efetivar. Na verdade, é efetivar. B. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. E haverá distinção de natureza racial, social, religiosa ou política? É errado, né, pessoal? Não haverá distinção. Não haverá distinção. Vamos para o próximo. C. A lei de execução penal não se aplicará ao preso provisório? Falso, né, pessoal? Pode ser tanto preso provisório quanto definitivo. D. A lei de execução penal se aplicará ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar quando recolhida a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Perfeito, né, pessoal? Eu disse para vocês que a LEP pode se aplicar tanto ao preso comum quanto àquele que é egresso de quê? Quanto àquele que é da Justiça Militar, Eleitoral, condenado por todas essas justiças. Gabarito D de dado. Questão de número 2. Questão de número 2. Interprete as assertivas abaixo e assinale a correta à luz da lei de execução penal. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado jamais será submetido ao exame criminológico? É errado, né, pessoal? Por quê? Porque ele poderá ser submetido ao exame criminológico, desde que ele esteja em regime fechado e, eventualmente, em regime semiaberto. B de bola agora. Os condenados serão classificados somente segundo seus antecedentes para orientar a individualização. Da execução penal. Veja bem, pessoal, está errado. Por quê? Os condenados serão classificados somente segundo seus antecedentes? Não, é segundo seus antecedentes e também personalidade. Portanto, é errado. C. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto poderá ser submetido ao exame criminológico. Perfeito, pessoal. Eu disse para vocês que é tanto o fechado e, em algumas situações, aqueles que se encontram em regime semiaberto. D de dado agora. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa serão submetidos facultativamente à identificação do perfil genético. É errado, porque tem que ser obrigatoriamente submetidos. Obrigatoriamente. Beleza? Questão de número 3. Questão de número 3. De acordo com a lei de execução penal, julgue o item que se segue em certo ou errado. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Correto, pessoal. Eu disse para vocês o quê? Eu disse para vocês que se o indivíduo, se o condenado, ele se recusa a ser submetido ao exame de DNA, a extração do seu, a identificação do seu perfil genético, ele comete falta grave. Portanto, correto e é o gabarito da questão. Fechou? Finalizamos aqui a nossa primeira aula. Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia e, é claro, eu te espero na próxima aula. Valeu!